O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar, um lar para chamar de seu. Transporte para ir ao escritório, ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cimex, a gente constrói o amanhã com você. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Este é um convite ao movimento contínuo e poderoso, que pode transformar vidas. Esse é um convite a movimentar-se. Juntos, um dia de cada vez. Só por hoje, escolha subir pelas escadas. Só por hoje, vamos descer uma parada antes. Só por hoje, vamos acordar 1 hora mais cedo. Só por hoje, vamos tentar ir mais longe. Só por hoje, vamos experimentar um novo desafio. Só por hoje, vamos nos entregar ao impossível. É como já disseram, o primeiro passo só depende de você. Não perca tempo. Bem-vindos a um novo momento. Bem-vindos ao movimento todo dia. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Papo com Especialistas. A nossa edição de hoje conta com o patrocínio do Humana Saúde Sul e Sicredi Pioneira. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, nós solicitamos a gentileza de quem não desejar ter a sua imagem divulgada, que permaneça com as câmeras desligadas. E para darmos início, vou chamar aí o doutor Leonardo, membro da nossa comissão tributária do Cimex. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida pela nossa Comissão Tributária do Cimex. Na live de hoje, nós abordaremos os principais tópicos da reforma tributária e os cenários de regulamentação pelas leis complementares que serão propostas ao Congresso Nacional. Temos dois palestrantes aqui, um palestrante bônus, surpresa, que não havia sido incluído no nosso material, mas que de pronto aceitou nosso convite e vem para agregar ao debate aqui tão importante do tema que nós vamos debater hoje. Os palestrantes, então, são o Dr. Pablo Luiz Barros Pérez, mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, advogado militante nas áreas de Direito Patrimonial, com ênfase em operações societárias e Direito Tributário. E o nosso professor Dr. Luiz Eduardo Abarno da Costa, que é o nosso colega bônus, advogado militante na área tributária, professor universitário também, ambos são professores da Universidade de Caxias do Sul,
professor Luiz Eduardo Abarão da Costa é mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos. De pronto, passamos a palavra a vocês e que tenhamos uma ótima live aqui, um ótimo debate sobre esse tema que é tão importante para nós, advogados, para os empresários, para os funcionários e todos que estão aqui participando dessa live. Pablo, fica à vontade. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui poder contribuir e participar com um tema tão áspero e denso e preocupante, de certa forma. Eu agradeço desde já o convite do CIMEX para poder contribuir, trocar uma ideia, aprender, compartilhar ideias com o meu querido amigo, professor acadêmico, meu parceiro de escrituras, né, professor Luiz? Escrevemos várias coisas juntos aí, a gente vai fazer uma dobradinha legal para tratar desse tema, tá? Pessoal, eu trago um material que eu vou compartilhar na tela com vocês. É um material que são 38 slides, tá? É um material extenso que talvez a gente não consiga analisar em detalhes o material, mas já fica de pronto a possibilidade de marcarmos o segundo encontro, né? Para estabelecermos critérios e detalhar pontos específicos de dúvidas mais setoriais. Tá? Muito embora a nossa ideia aqui é trabalhar bem o setor, dúvidas mais setoriais e mais pontuais. Então, alguns dos slides aqui do material que nós preparamos, talvez ele passe um pouco mais batido, né? E falava antes com o Dr. Leonardo que eu e o professor Luiz, a gente está ministrando um curso na Universidade de Caxias do Sul, um curso de extensão sobre tópicos da reforma tributária, né? E eu recebi ontem o material do Prof. Luiz, né, Prof. Luiz, e tem 110 slides, né? Então eu quase tombei para trás quando vi o número de slides, mas ele é um curso mais focado, mais detalhado, né? Então, de qualquer maneira, vai ser um desafio 38 slides aqui no nosso encontro de hoje, né? Mas por isso que eu já peço de antemão desculpas, porque alguns eu vou passar um pouco mais batido, mas nada impede que a gente amplie depois o debate, né? Eu queria então saudar a todos, desejar uma boa tarde, uma boa conversa para todos nós e desde já agradecer novamente e espero que nossa conversa esteja à altura da expectativa dos senhores, né? Estamos sempre numa construção, tem muita coisa ainda incerta, a gente vai perceber isso, né? Tem ainda muita incerteza no âmbito da reforma tributária, certo? E vamos tentar juntos construir algumas certezas, né, Prof. Luiz? Mas conforme nós estávamos lendo o PLP, né, 68/2024 agora, que é a primeira tentativa de regulamentar, oficialmente vindo do Ministério da Fazenda, de regulamentar a reforma tributária, que tem aproximadamente 499 artigos e 360 páginas, é assustador, né? E quanto mais eu leio esse projeto de lei, mais eu fico assustado e atônito com o que estão fazendo, né? Muito bem, eu vou compartilhar a tela aqui desse material. Por favor, fiquem à vontade para interromper quando vocês quiserem, para questionar a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham, é só nos chamar, tá? Não tem problema nenhum, certo? Doutor Leonardo, dá para ver aí a tela compartilhada com o material? Tranquilo? Tá ótimo, perfeito. Maravilha, então. Então, pessoal, nossa ideia de bate-papo hoje é falar um pouco sobre a Emenda Constitucional 132, né, e os desdobramentos que aconteceram a partir do PL 68, né? O primeiro ponto aqui que eu gostaria já de compartilhar é por que reformar, né? Qual o intuito, de onde vem a necessidade de reformar? Então nós temos aqui o sistema tributário brasileiro, ele é regressivo, ele é complexo, existe uma hiperlegislação, né? Diversos conflitos de competência tributária, uma nova realidade econômica que o país vive, inclusive com novas tecnologias que estavam fora do sistema tributário tradicional, né? Melhorar a conformidade e reduzir a litigiosidade, certo? Se vamos conseguir atingir esses objetivos, não sei dizer. Me parece que o projeto é para isso, tá? O projeto ele é muito bem pensado para isso. Se na prática chegamos nesse ponto, não sei dizer ainda, tá? Mas por que reformar? Por isso, né? Principalmente pelos conflitos de competência, pela complexidade tributária e pela hiperlegislação. A nossa ideia com a reforma tributária, pelo que eu pude perceber e pelo que os vários acadêmicos estão tratando do tema, é nos aproximar de modelos internacionais de apuração para tornar o nosso país mais atrativo para o investimento externo e para que os investidores externos possam entender um pouco mais o nosso arcabouço tributário,
uma vez que a gente vai se aproximar de um IVA dual, de um IVA, que é mais ou menos o sistema tributário que temos aí fora, né, a realidade do exterior. Também um dado interessante aqui que eu trago para vocês, que a FENACON destacou, né, que nós temos aí 1.500 horas ano no Brasil para apuração de tributos. Tá? O segundo país que mais tem dedicação em horas a apurar tributos é a Bolívia, e é 1.025 horas, certo? A América Latina e Caribe inteira nós temos 317 horas. E a média da OCDE, que é onde nós queremos nos aproximar, são 158 horas, certo? Com a reforma tributária, vamos chegar num patamar próximo dos 158 horas? Duvido. De cara, eu já digo que eu acho que nós vamos continuar com as 1.500 horas, tá? Depois a gente vai entender isso aí por quê. Queria fazer uma saudação para o Carlos Servieri, que eu estou vendo ele aqui na minha tela, aqui, grande amigo Carlos, lecionamos juntos, né, Carlos? Bom te ver, seja muito bem-vindo. Pessoal, então o que nós temos hoje, né? Como é que é a nossa tributação hoje? Vocês já sabem isso, mas eu acho que não custa lembrar para a gente pelo menos colocarmos todos o nosso plano. Nós temos uma tributação brasileira sobre a renda, que são impostos sobre a renda diretos e progressivos, e nós temos tributação sobre o consumo, que são impostos sobre o consumo, que são indiretos e regressivos, tá? Isso é o que nós temos hoje no Brasil, é de conhecimento de todos os senhores, né? Mas eu acho que fazia sentido a gente estabelecer de que reforma tributária, de que tributação que nós estamos falando, tá? A PEC 45, então, certo? 2019, que traz a reforma tributária, ela foca, então, nós temos a reforma da tributação sobre o consumo. Porém, ela tem alguns detalhes que também tratam da tributação patrimonial, quando a gente fala de TCMD, quando a gente fala de PVA, quando a gente fala de IPTU. E ela também, lá nas disposições transitórias, fala sobre os projetos de lei, principalmente que posteriormente nós teremos uma reforma sobre tributação sobre a renda, né? Como essa reforma tributária sobre o consumo ela foi estabelecida? Eu fiz uma brevíssima linha do tempo aqui, né? Então, em 7 de julho foi aprovado na Câmara dos Deputados, em 8 de novembro foi aprovado no Senado com alterações, em 15 de dezembro foi de emenda constitucional 45 de 2019 se transformou na emenda constitucional 132 de 2023. Então, nós estamos tratando da emenda constitucional 132 de 2023. Esse é o foco do nosso debate, esse é o foco da reforma tributária, o pilar da reforma tributária. E aí, então, nós tivemos agora, em 24 de abril de 2024, né, o PLP 68/2024, que é o que então vai regulamentar a primeira etapa da reforma tributária. E ele é assustador, pessoal, porque ele tem mais ou menos 500 artigos e 300 páginas. E tem um ponto que eu acho muito engraçado, né, Prof. Luiz, que é, nós queremos simplificar o sistema tributário com um projeto de lei que tem 500 artigos. É surreal, só no Brasil essas coisas acontecem, né? Depois o Prof. Luiz tem um dado interessante sobre o nosso texto constitucional tributário e a Constituição norte-americana, né, Prof. Luiz? Pode dizer aí como é que funciona o arcabouço tributário norte-americano frente ao nosso? Nós temos aqui, só na parte da nossa Constituição, onde trata da tributação, certo? Tem mais palavras do que toda a Constituição norte-americana, né, Prof. Luiz? É isso. Mais palavras do que toda a Constituição. Então, só a parte da nossa Constituição que trata do poder de tributar tem mais palavras que toda a Constituição Federal norte-americana, e agora com a emenda constitucional 132 isso aumentou mais ainda. Então, essa simplificação prometida, eu não sei se ela vai ser entregue. Muito bem. Para regulamentar essa emenda constitucional 132 de 2023, foram previstos inicialmente 4 projetos de lei, depois 3 projetos de lei e agora 2 projetos de leis, a saber, o primeiro projeto que trata da Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, que é esse projeto de lei 68 de 2024, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu votar em agosto desse ano. Tá? Então, esse projeto de lei, a promessa é uma votação em agosto desse ano. Não sei se vai acontecer, tá?
E um segundo texto que vai tratar sobre os aspectos da gestão e da fiscalização do IBS. Tem 2 projetos de lei previstos. O que nós temos hoje na mesa, pessoal? Nós temos o primeiro. Nós temos a Lei Geral do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo. Do que esses 2 projetos de lei vão tratar especificamente, né? Esses 2 projetos específicos. O primeiro, que trata sobre a Lei Geral do IBS, que é esse 68 de 2024 que nós estamos falando. Então, ele trata das normas gerais do modelo operacional, das importações, exportações, cashback, cesta básica, regimes diferenciados, que a gente vai falar bastante sobre eles hoje, regimes específicos e a administração do IBS. Além disso, e aí vem o ponto principal, regimes próprios da CBS, o imposto seletivo, Zona Franca de Manaus, que é um problema enorme para vários setores, e a avaliação quinquenal da carga tributária e da alíquota modal, ou alíquota padrão, ou alíquota referencial. O Bernard Api, que é o pai dessa reforma tributária do Centro de Cidadania Fiscal da FGV de São Paulo, ele gosta muito de chamar de alíquota referencial, porque os estados vão poder depois estabelecer suas próprias alíquotas, né? Eu acho que é uma piada de mau gosto, mas enfim, eu duvido que tenha alíquotas muito diferentes. E depois, num segundo momento, que esse projeto ainda não temos, tá? Esse projeto virá em breve, que é os aspectos de gestão e fiscalização do IBS, que vai tratar do comitê gestor, do contencioso, da distribuição de receitas entre entes federativos e o ressarcimento dos saldos de CMS acumulado. Esse projeto de lei, pessoal, número 2, que está aqui na tela, me parece que ele é o novo CONFAS. Né? Para as empresas aqui presentes que têm muito saldo credor de CMS acumulado, que tem muito problema na apuração do seu ICMS, vai continuar enfrentando esses problemas de apuração, e esse cara vai ser esse número 2, esse segundo projeto de lei, que vai tratar do comitê gestor do IBS. Esse vai ser o calcanhar de Aquiles do ICMS, do novo ICMS, tá? Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. O que foi reformado então, pessoal? Ao fim e ao cabo, o que foi reformado? Foi reformada a tributação sobre o consumo. Então, essa emenda constitucional 132 trata da reforma tributária sobre o consumo. No momento que nós temos status de reforma tributária, é tão somente a reforma da tributação sobre o consumo. A reforma da tributação sobre a renda vai ficar para um segundo momento, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, certo? Mas ficará para um segundo momento que virá, sem sombra de dúvidas virá. Hoje ainda é um quadro em branco, ninguém faz a menor ideia de como vai ser tributada a renda, tá? A promessa é que vai ter uma tributação sobre dividendo e lucros distribuídos, mas vai ter uma redução na tributação da pessoa jurídica para nos aproximar mais ou menos com a realidade internacional, tá? Então, o que é a tributação sobre o consumo? O que foi reformado na tributação sobre o consumo? Vamos lá. O que é o consumo em si, né? Foi alterada a tributação das operações onerosas com bens materiais e imateriais, e isso é uma grande novidade, né? A tributação sobre imateriais veio para o texto, que são os ativos intangíveis, marcas, patentes, produção intelectual, direitos autorais, vamos lá. Isso vai ser tributado pelo IBS, pela CBS, certo? O que anteriormente não era, e tinha uma tributação sobre royalties, que era uma tributação de renda, né? E aqui nós vamos ter uma tributação de IBS, CBS, bem interessante. Operações não onerosas com bens ou serviços expressamente previstos na lei complementar, depois a gente fala sobre isso. Serviços, qualquer operação que não seja classificada como um bem, então a gente está falando aqui um pouco de base de cálculo, certo? E algumas imunidades foram mantidas na reforma tributária. Então, o que foi reformado? Foi reformada a tributação sobre o consumo. O que é a tributação sobre o consumo, pessoal? Em termos gerais, operações onerosas com bens materiais e imateriais em sentido amplo. E aí que começa a assustar. Por que começa a assustar? Porque se antigamente nós tínhamos uma hiperlegislação que tentava focar o máximo possível em detalhes sobre a tributação, hoje a gente tem uma proposta mais ampla. E essa proposta mais ampla ninguém sabe. O que é bem material e imaterial? É extremamente amplo. Tá? Então isso é um pouco preocupante, mas é o que temos na mesa, né? Para quem foi reformado, então, pessoal? Foi reformado para todo mundo, para todas as empresas industriais, comerciais, prestadores de serviços de todos os mercados, poder público, órgãos e autoridades fazendárias, certo? Então, essa reforma é uma reforma ampla,
para todas as empresas industriais, comerciais de prestação de serviços, que é o que nos importa, também para o poder público, né? E isso foi reformado para toda essa gama de entidades e de pessoas, né? O que foi? Então, como é que foi reformado? Houve a substituição e a consolidação, a alteração da instituição, da cobrança, da apuração, do pagamento e da compensação de alguns tributos. Quais são esses tributos? Muito bem. Nós temos COFINS, PIS e IPI, tributos federais, e nós temos ICMS e ISS, tributos estadual e municipal. Como que foi feita, então, a virada de chave nessa reforma? Como, então, que foi substituído esses tributos? Os tributos federais, COFINS, PIS e IPI, foram substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Os tributos estaduais, né, o ICMS, então somente, e o ISS-QN foram substituídos por um outro tributo chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então nós temos contribuições sociais, contribuições, e imposto, IBS, certo? Aí que nós temos que nós chamamos então do tal do IVA dual, né? Todo mundo fala o IVA, porque agora nós temos o IVA, porque o Brasil vai ter o IVA. Primeiro, o que é o IVA? É o Imposto do Valor Agregado, certo? Depois o Prof. Luiz vai explicar um pouquinho melhor isso para a gente. Por que dual? Bom, vários países têm o IVA, têm o seu IVA. Ele é um único imposto, com várias faixas. A Alemanha, eu tenho uma alíquota de 20, uma de 19 e uma de 5. A França, eu tenho 4 tipos de alíquota. E os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América não têm IVA. É aí que vem a pegada. A nossa reforma tributária, pessoal, ela é uma reforma tributária à luz da realidade europeia. Não é à luz da realidade norte-americana. Os Estados Unidos da América tem o GST, né, Good Sale Tax, que é uma outra modalidade de apuração tributária, cumulativa muitas vezes, que incide sobre cada operação. Então, uma desmistificação que fica aqui. A reforma tributária brasileira não se aproxima em nada com a realidade norte-americana, com a realidade da maioria dos países anglo-saxões, certo? A nossa reforma tributária, ela é a tributação europeia. Alemanha, Portugal, França, e por aí vai, certo? Nós temos um IVA dual. Por que IVA dual? Porque nós temos um tributo federal, né, nacional, e nós temos um outro que é federativo, que é o tal do IBS. Além desses dois caras, nós temos também um imposto seletivo, que vem para substituir, a bem da verdade, o IPI. Então, o IPI vai ter um imposto seletivo, que vai ser o cara que vai... Vamos falar substituir? Não é substituir, tá, pessoal? Por que não é substituir? Porque o IPI não vai ser extinto. Existe um detalhe muito interessante aqui nesse nosso debate, que a gente para falar, não, o IPI vai ser extinto. Mentira, o IPI vai ter suas alíquotas zeradas, ele não vai ser extinto, não. Tanto é verdade que os produtos que têm similitude com a Zona Franca de Manaus vão ser taxados pelo IPI. Estimativa de alíquotas, que é onde aperta bastante, certo? Então, a última estimativa que o Ministério da Fazenda fez, certo? A última estimativa feita, nós temos uma faixa de alíquotas que vai variar de 25 e alguma coisa a 27,3, tendo uma alíquota média de 17,7% para o IBS e de 8,8% para a CBS, totalizando uma alíquota média estimada de 26,5%. Tá? Por que estimada? Porque se diz agora nos bastidores que conforme o trâmite da reforma tributária do PLP 68, certo? E todos os prós e contras que vem, aumenta regime diferenciado, diminui regime diferenciado, certo? Essa alíquota pode mudar. Ela pode ser severamente alterada. Então, pensamos numa alíquota média de 26,5%. Essa é a realidade. Base de cálculo. Qual é a base de cálculo desse novo sistema tributário? É o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, excluído o montante do IBS, CBS e IPI, enquanto não tem as alíquotas zeradas, os descontos incondicionais, os reembolsos, os ressarcimentos de valores incorridos por conta e ordem de terceiros. Então, a base de cálculo é o valor integral da operação,
excluídos, então, os próprios tributos, porque existe uma apuração por fora. Graças a Deus, finalmente temos aí afastado a incidência de tributo sobre tributo, porque é uma nova realidade da reforma tributária, é a incidência por fora, certo? E descontado alguns detalhes, é o que nós vamos ter de base de cálculo para incidir os nossos 26,5%. Prof. Luiz, gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido? Me ouvem? Sim, perfeitamente. Fábio, eu prefiro de momento deixar a breve explanação aí, que eu acho que essa introdução em relação ao funcionamento da reforma é importante. Depois eu entro com as pitadas um pouco mais apimentadas. Maravilha, então. Vou dar uma acelerada aqui, então, pela hora. Vai tranquilo. Pessoal, não incidência do IBS-CBS. É interessante a gente notar que nós temos uma base de cálculo ampla, incidência ampla, base ampla. Quando a reforma tributária foi prometida lá atrás, aí nos debates da PEC 45 e agora com a promulgação de fato da Emenda Constitucional 132 de 2023, nos foi prometido base ampla, certo? De fato é uma base ampla, mas tem algumas operações que não há a incidência do IBS-CBS, tá? São operações isentas? Não posso falar assim. Base zero? Não posso falar assim. É simplesmente uma não incidência, tá? Para ficar claro. Quando que o IBS e CBS não vão incidir? Vamos lá. Fornecimento de serviços por pessoas físicas em função do emprego, por óbvio, mas acho que tem que estar escrito, né? E a legislação tributária exige esse nível de detalhamento. Na atuação de administradores ou membros do Conselho de Administração ou Conselho Fiscal, então diretores e gestores estatutários de companhias, normalmente sociedades anônimas, também vão ter essa sua tributação pro labore, previdenciária, sobre a renda, mas não vai incidir IBS e CBS sobre essa prestação de serviços. Finalmente, de forma clara agora, específica, para terminar um debate enorme, nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Esse debate, essa discussão enfadonha que nós temos no Supremo Tribunal Federal com o ICMS, se incide ou não nas transferências de filial para matriz, terminou esse debate. Não vai incidir mais nas transferências de matriz para filial, não há incidência de IBS nem de CBS. Exportações de bens e serviços para o exterior são imunes. Serviços, antes não tinha essa previsão, agora serviços exportados, serviços brasileiros exportados são imunes, então call center, assistência técnica, serviços web, serviços de fintech, cripto, que a gente vai fornecer para fora, não vai ter tributação. Nas transmissões de participação societária, pode parecer óbvio, mas tem que estar escrito, porque é uma reforma tributária, não existia a cessão de cotas societárias entre sócios, já não tinha incidência, né? E agora não vai ter mesmo. Nem entre pessoas jurídicas, interessante, né? Na transmissão de bens em decorrência de operações societárias de fusão, cisão, incorporação, rendimentos financeiros com exceções previstas, e aí as exceções eu vou tratar depois um pouquinho mais adiante, e recebimento de dividendos e resultados de participações societárias não terão incidência da IBS-CBS. Olha que interessante, hoje se eu tenho uma holding que tem só participação societária, certo? E ela participa do controle da maior parte do capital de uma empresa operacional, e essa empresa distribui lucros para essa empresa, holding proprietária. Havia uma discussão se incidia PIS e COFINS pela execução do objeto social. É uma discussão longa, jurídica, tese, STF. Hoje isso está fora, ou seja, não há incidência de CBS, que é o substituto do PIS e COFINS, não vai haver essa incidência, então, sobre recebimento de dividendos entre jurídica e física e jurídica e jurídica, tá? Não estou falando em lucros limitada não, pessoal, estou falando em dividendos, sociedades anônimas, tá? Tem um pouquinho de diferença, é bem diferente recebimento de lucros de uma limitada de dividendos de uma sociedade anônima. É outra situação. Aí, do que nós temos? A não cumulatividade. E aí vem uma parte, né, Prof. Luiz? Prometeram uma não cumulatividade plena e restrita, ou seja, eu vou creditar todas as minhas compras, tudo eu vou creditar e vou debitar do imposto devido, porque finalmente a gente vai ter uma tributação não cumulativa, acabar com as dores de cabeça, com toda a discussão relativa a crédito de PIS e COFINS, etc, etc. Não é bem assim, pessoal. Essa cumulatividade ela não é tão plena assim, tá? E eu faço questão de ressaltar depois, né? Então, eu vou poder apropriar, sim,
os créditos apurados, né, quando ocorreu o pagamento, inclusive por compensação. Compensou, eu tenho um contribuinte que não recolheu o tributo, compensou com créditos homologados, seja por decisão transitada de julgado, seja por saldo credor acumulado. Esse pagamento através de compensação vai gerar crédito para o adquirente, para frente, gera crédito para frente, certo? Então, eu posso não recolher o tributo e mesmo assim eu vou gerar crédito. Não recolher, ou seja, não paguei a guia, mas compensei, certo? Né? Zero. Os valores do IBS e da CBS incidem sobre as operações nas quais seja adquirente de bem ou serviço, certo? Aí tem a vírgula, que está um debate caloroso aí fora. Excetuadas as operações consideradas de uso ou consumo pessoal e as demais hipóteses previstas na lei complementar. Ou seja, pessoal, não é tão pleno assim. O creditamento não é tão pleno. Tem ali mais ou menos um jabuti. Então, nós temos algumas exceções ao creditamento. Nós temos alguns pontos que não geram crédito de IBS e CBS. Quais são eles? Uso e consumo pessoal, e a gente tem um problemaço sobre as empresas que disponibilizam bens para os seus funcionários, carro, telefone celular, casa, uma série de questões. Então, esse tipo de despesa eu não posso acreditar. Eu tenho 3 diretores, 2 diretores são de São Paulo, vêm morar em Caxias e a empresa paga a escola dos filhos, a empresa paga plano de saúde, a empresa paga moradia, a empresa paga locomoção. Isso não vai gerar crédito, tá? E esse uso e consumo pessoal não é só do dono, do proprietário, do sócio administrador, não. É qualquer funcionário, tá? A apuração é segregada, isso é um ponto super relevante a gente ter em mente, certo? Existe uma segregação na apuração de IBS e CBS e não vai ser permitida a compensação cruzada. Então, eu tenho crédito CBS, pago CBS. Eu tenho crédito de IBS, eu pago IBS. Eu não posso utilizar o meu crédito, o meu saldo credor de CBS para compensar com o IBS. Não, não posso fazer isso. Me parece um pouco um contrassenso, me parece um retrocesso isso, tá? Uma dificuldade. Eu vou ter que ter uma apuração tributária segregada de contribuição sobre bens e serviços e de imposto sobre bens e serviços. Eu não posso cruzar as compensações, o que para algumas empresas pode ser um problema. Tem um questionamento aqui. Eu vou deixar para responder ao final, pode ser, doutor Leonardo? Perfeito, como vocês preferirem. Beleza, então. Tem um questionamento aqui bem bacana, que eu vou ler o questionamento, vou endereçar, mas aí conforme for. Boa tarde, pessoal. Será que o conceito de uso e consumo pessoal seria o mesmo de dedutível e indedutível? Ellen, eu entendo que não, tá? Eu entendo que ele não está tratando de dedutibilidade ou indedutibilidade, é simplesmente vedação ao creditamento. Eu não acredito. Eu consumo, eu adquiro, mas eu não posso creditar, não me gera crédito nenhum. Tá? É mais nessa linha. Mas o teu entendimento, o teu raciocínio é interessante, viu? Acho que é um debate interessante se travar sobre dedutibilidade ou indedutibilidade. Espera aí, meu slide fugiu aqui. Aqui, voltando. Segregação. Crédito condicionado à comprovação da operação por meio de documento hábil e inidôneo. Aí vem o split payment, que depois acho que o Prof. Luiz pode falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, eu só vou poder creditar desde que o anterior da cadeia tenha recolhido. Isso é sensacional, tá? Isso aí é maravilhoso. A gente vai ter que ter um sistema de split payment abrasileirado, certo? Split payment é a forma de recolhimento, já chego lá, certo? Vai ter que ter um abrasileiramento do split payment, porque eu vou ter um recolhimento único de uma guia para uma instituição financeira e ela vai distribuir o pagamento. Veja bem, não tem nada a ver com o sistema de cobrança do Simples Nacional, tá? É bem diferente, bem diferente. Prof. Luiz, algum apontamento nesse sentido? Teria diversos, pessoal, mas agora, assim, em relação ao pagamento, é importante ter em mente que o pagamento, o split payment, depois eu vou tratar com mais vagar adiante, o split payment ele vai ser a forma de pagamento, teoricamente, a regra, né? A modalidade de pagamento que será a regra do pagamento de IBS quanto CBS, não mais como regra aquela apuração ordinária que o contribuinte faz e paga no mês seguinte, mas eu volto nisso mais adiante. Pessoal, operações imunes, isentas, alíquota zero, não permitem creditamento. Certo?
No diferimento, na suspensão, o creditamento é admitido após o pagamento, tá? Então, olha só que interessante. Operações imunes, alíquota zero, não gera crédito. Zero. O diferimento e a suspensão depende da comprovação do pagamento do anterior da cadeia. Então, peraí, que cumulatividade, não cumulatividade plena é essa? Então, se eu adquiro um bem ou um produto imune, eu não tenho direito a acreditar. Depois a gente vai ver adiante que tem alguns créditos presumidos. Então, pessoal, a gente está vendo, e cada vez que eu estudo e que eu leio e não paro de ler, parece que a gente não sai do mesmo lugar, Carlos. Parece que a gente está sempre no mesmo lugar, andando em círculos. Voltamos à discussão do alíquota zero. Imunidade, alíquota zero e isenção não gera acreditamento. Então, não é tão pleno assim essa não cumulatividade, né, pessoal? Vamos lá. Operações sujeitas à alíquota zero é mantido crédito nas operações anteriores, tá? Então, tem algumas operações sujeitas à alíquota zero. Então, imunidade, isenção não gera crédito. A alíquota zero, a regra é que não permite, mas em alguns casos pode permitir, fiz questão de deixar claro, tá? E eu tenho 5 anos, pessoal. Isso a lei estabelece de uma forma clara no PL, que eu tenho 5 anos para utilizar os créditos. Se eu não utilizar em 5 anos, prescreveu essa utilização. Isso permanece, né? O que eu acho péssimo. Operacionalização do IBS e da CBS. Como é que vai se dar a operacionalização? Ou seja, apuração, recolhimento e toda a operacionalização desse sistema. Primeiramente, vai existir um cara que a gente vai chamar de comitê gestor. Esse comitê gestor do IBS vai atuar em conjunto, ele é sensacional, né? Nunca funcionou com o FAS e os órgãos federais trabalhando juntos. Me parece que não vai ser agora que vai funcionar também, mas vamos acreditar, vamos fazer de conta e vamos acreditar. Então, o comitê gestor, que é um órgão novo que vai ser criado para fazer a gestão do IBS, substitui o CONFAS com mais poderes ainda, vai ser um órgão super poderoso, tá? Com muito mais poderes, certo? E a Receita Federal do Brasil vão ter que se entender e vão constituir uma plataforma unificada para apuração desse tributo. Estou pagando para ver. Estava falando esses dias com o professor Gilson, nosso grande amigo, faz parte do nosso Observatório das Relações Tributárias da Universidade de Caxias do Sul. O prof. Gilson é fazendário, né? Ele trabalha auditor fiscal da Receita Federal. E eu perguntei para ele, professor, diga uma coisa, o senhor que está ali internamente na Receita, tem sistema? Ele falou, Pablo, a gente tem que fazer vaquinha para comprar o café, porque a gente não tem orçamento para comprar café e água. Então, não tem sistema, não tem nada, não tem absolutamente nada previsto, vai ser uma coisa assim completamente maluca existir basicamente um sistema tecnológico para isso, certo? A apuração, então, a apuração mensal, né? Nós vamos ter uma apuração mensal unificada, né? Os saldos vão ser apurados separadamente, como eu falei para vocês. Eu vou ter aqui, então, formas de recolhimento, sujeito passivo, liquidação financeira com split payment, que eu quero que o Prof. Luiz fale um pouco a respeito disso, pelo adquirente também, né? Então, as formas de recolhimento vai ser pelo sujeito passivo, ou por uma liquidação financeira, que é o split payment, que é o que está se desenhando para acontecer, ou pelo adquirente, e aqui, então, nós vamos ter o ressarcimento, olha que delícia, né? Poderá solicitado pelo contribuinte o ressarcimento que apura saldo credor, e o retorno é até em 60 dias do pedido, para aquele pedido de ressarcimento papai e mamãe, que nem a gente fala, né? Redondinho, bonitinho, certinho. E se tiver um pedido de ressarcimento que não seja aquele clássico, tradicional, que tem alguns detalhes a serem discutidos a respeito de base de cálculo, de operação, aí a Fazenda, né, o comitê gestor, tem até 270 dias para dar o retorno. Maravilhoso, né? Você imagina 270 dias para receber um retorno a respeito de um ressarcimento. Prof. Luiz. Pessoal, na verdade, eu queria preciso fazer uma intervenção, porque eu preciso sair em Porto Alegre, as coisas estão ficando um pouco difíceis aqui em função do temporal e a escola da minha filha vai fechar antes, então eu vou me adiantar aqui ao Prof. Pablo para poder trazer aquilo que eu penso, né, e ainda que num tempo reduzido em relação à reforma. Quero agradecer o convite aqui do CIMEX e através do Dr. Leonardo, gentilmente aí nos convidou e eu ainda tenho a honra de ser chamado de bônus aqui pelo doutor.
trazendo para vocês aí reflexões sobre um tema que eu particularmente, desde o início, nos primeiros projetos de propostas à emenda à Constituição, lá em 2014, ainda que redundaram na PEC 45 e na 110, que se tornaram a emenda constitucional 132, que a gente está tratando aqui, a famosa reforma tributária do consumo. Nós temos lá no âmbito da Universidade de Caxias do Sul um observatório, nós instituímos e criamos junto com outros professores, claro, o Observatório das Relações Tributárias, cujo primeiro capítulo é justamente a reforma tributária. São muitos pontos, né? Nós temos uma extensão para tratar da reforma, que mesmo em 3 aulas de 3 horas cada uma, não vai esgotar o tema, né? São muitos pontos a serem tratados, absorvidos. Nós temos um período de transição para compreender tudo isso. Nós temos, em termos de regulamentação, nós temos hoje, entre PLs extraoficiais, ou seja, aqueles elaborados por frentes parlamentares, no Congresso Nacional, mais de 20 projetos de lei. Nós temos um PL oficial, que são essas informações que o Prof. Pablo está trazendo aqui, que é o PL 68, PLP 68 de 2024, que traz aí a regulamentação da reforma tributária. Reforma essa que, na minha ótica, eu não consigo não trazer algumas reflexões um pouco mais gerais, enquanto advogado há mais de 20 anos na área de direito tributário, enquanto professor na área também, em não trazer algumas inquietações que nós temos há bastante tempo em relação à maneira com que essa reforma e a pressa com que essa reforma sempre foi tratada e trazida, né? E agora na regulamentação não é diferente. Então, assim, nós temos procedimentos muito pouco republicanos e democráticos na reflexão, na instituição de normas tão relevantes para todos nós, né? Desde a reforma, desde da maneira com que a emenda constitucional foi votada, da noite para o dia se alterou o projeto e se aprovou na manhã seguinte. Isso é de fato bastante complicado, e isso agora no PL, da mesma forma, foram instituídos 19 famosos grupos de trabalho de criação da lei de regulamentação da reforma tributária, compostos exclusivamente por membros do fisco e membros das autoridades públicas, e a sociedade civil e as entidades representativas ficaram de fora dos grupos de trabalho iniciais deste PL que a gente está tratando aqui. Mais e pior, os componentes desses grupos de trabalho assinaram acordos de confidencialidade que, durante os trabalhos destes grupos de trabalho, eles não poderiam revelar absolutamente nada do que estava sendo discutido lá dentro. Ficamos sabendo isso há 3 semanas atrás, antes desse caos que está acontecendo no nosso estado, acesso ao PL, que agora, somente agora, vai ser debatido no Congresso, com o teórico acesso da sociedade civil e de entidades representativas a possivelmente levar as suas contribuições a esse projeto de lei. Ou seja, estamos com pressa e continuaremos com pressa, e isso eu ouço de autoridades públicas amigas, parceiros, colegas, com quem eu acabo convivendo, em que nós temos aí um período de eleição muito em breve e, portanto, devemos aprovar com a máxima pressa possível esse projeto. Bom, feito esse desabafo, que eu não consigo não fazer em cada momento que eu falo da reforma tributária, eu quero trazer aqui 3 e rápidos pontos a tratar que o professor Pablo já tangenciou, se não já tratou muito bem deles todos. O primeiro deles é o pagamento. Nós estamos acostumados, a realidade empresarial está acostumada com a apuração do seu, via de regra, salvo substituição tributária, diferencial de alíquota e assim por diante, mas via de regra existe um período de apuração e o próprio contribuinte recolhe a posteriori, no mês seguinte, dia 12, dia 20 para ICMS, dia 20 a 25 para PIS e COFINS, recolhe o seu tributo no mês seguinte, via de regra, né? Estamos falando aqui de tributação do consumo. Muito bem. Essa regra vai ser alterada por uma questão de praticabilidade tributária, digamos assim, de facilidade em favor do fisco do recolhimento e, teoricamente, em favor dos contribuintes, simplificando a sistemática de recolhimento e de creditamento do tributo. A regra será o famoso, que vem se falando, o split payment. Mas o que é isso? É a divisão do pagamento. Como é que se divide? Vão dividir o quê? Né? Teoricamente, uma vez criado, nós precisamos enfrentar esta fase, é uma fase muito importante e é uma tecnologia muito avançada que não existe em lugar algum do mundo e funcione deste formato com tamanha abrangência. Mas tudo bem. Abstraindo o fato de que nós precisamos disso e considerando que nós tenhamos isso, esta forma de recolhimento vai se dar por regra na operação, não mais com base num período de apuração para ser recolhido depois. O recolhimento via de regra será na liquidação financeira da operação. É esse o texto normativo do PL. Ou seja,
No momento em que se fizer o pagamento, as autoridades, as instituições financeiras, membros do arranjo de pagamento daquela operação, deverão segregar. E aí vem o split. O pagamento ele vai para o fornecedor, e essa é a palavra, o sujeito passivo, vai receber aquele valor do bem ou do serviço prestado, e segrega-se o valor do tributo que vai ser recolhido pela instituição financeira para a autoridade fazendária. IBS para o comitê gestor, não se paga mais para os estados, nem para municípios, vai se pagar para o comitê gestor, e o preço, o valor da operação, que não o tributo, vai para o prestador de serviço ou para o fornecedor industrial daquela operação. Ou seja, se divide o pagamento no ato do pagamento. Esta é a regra. Não sendo possível isso à vista da operação, o escalonamento entra que o pagamento será aí sim, somente na impossibilidade de pagamento dentro do split payment, o pagamento aí sim vai ser do sujeito passivo, em que haverá um período de apuração, que nós não sabemos qual é. Vai ser presente. Um detalhe importante, pessoal. Nós temos uma emenda constitucional. Nós teremos um PL tratando dessas questões da incidência, teremos mais um PL que vai tratar de questões administrativas, contencioso, etc. E nós ainda teremos um regulamento. Então, se vocês acham que a lei complementar tem 360 páginas e é muito grande, se preparem para um regulamento que terá mais de 1000 páginas. E cobrem se não tiver mais de 1000 páginas. Voltando. Estabelecido isso, split payment é a regra. Na operação, não é possível. Sujeito passivo, normal, período de apuração, que nós não sabemos qual é, vai ser dito no regulamento, por isso eu fiz o gancho. E aí sim recolhe lá na data de vencimento adiante. E aí tem outras regras de pagamento que terão ordem de precedência, primeiro por compensação e não pagamento financeiro. Ou, e não sendo possível pagamento, por qualquer motivo ou mais, desejando o adquirente garantir o recebimento dos seus créditos à medida que ele se credita com base nos tributos presentes nas aquisições, o próprio adquirente vai poder fazer o pagamento do tributo. Então, nós temos um pagamento eletrônico, segregado, agilizado. Tomara que funcione, porque vai simplificar realmente muito. Nós temos, numa segunda ordem, o pagamento regular pelo sujeito passivo e ainda o adquirente ainda pode fazer o pagamento. Tá? Para, claro, garantir que tenha a possibilidade de se creditar. Por quê? E aí vem meu segundo ponto. Primeiro ponto, pagamento, essas breves considerações, teria muitas mais a fazer. Segundo ponto, a não cumulatividade. O professor Pablo aqui trouxe algumas considerações iniciais, mas a não cumulatividade que nós temos hoje em PIS e COFINS, base sobre base, né? Eu tenho pessoal do lucro real, claro. Eu tenho uma alíquota que incide sobre o valor dos meus insumos lá, a alíquota que é a mesma da minha saída, créditos e débitos, eu tenho meu débito final a pagar ou um saldo credor. No ICMS é imposto contra imposto. O meu imposto presente, meu ICMS presente nas minhas aquisições, eu vou fazer uma escrituração fiscal, vou compensar com o meu débito lá adiante. No IBS e a CBS termina essa loucura de insumos, teoricamente, de PIS e COFINS, e nós teremos única e exclusivamente a incidência, o creditamento com base em imposto contra imposto. Ou seja, todo o IBS e a CBS presentes nas minhas aquisições de serviços e bens, eu vou me creditar e será abatido do meu débito afinal. Problema. E o primeiro e principal deles. A norma diz o seguinte, artigo 28. O contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS poderá apropriar créditos desses tributos quando ocorrer o pagamento. Só vai haver crédito quando acontecer o pagamento do tributo pelo devedor do tributo, seja por split payment, seja pelo próprio sujeito passivo fornecedor de quem adquire e quer se creditar, ou não tendo sido verificado o pagamento via split payment, ou pelo sujeito passivo, pode o adquirente fazer o pagamento com base em dispositivos da lei para justamente se creditar. Problema de caixa, fluxo de caixa, como é que funciona isso? Eu quero crédito, mas para eu me creditar eu preciso pagar, então eu não vou pagar, porque eu não vou desencaixar aqui o meu fluxo da minha operação. Isso em proporções nacionais fica muito pior. Então, assim,
Existe essa condição, nós voltamos, isso ainda é um PL, vai ter briga em relação a isso no Congresso, mas o creditamento está vinculado ao pagamento, coisa que nós não temos hoje. PIS e COFINS, o creditamento ele é reto, direto, 9,25 sobre os meus insumos. Bom, aí tem a briga do que é insumo. E no ICMS, todo o ICMS destacado em nota me viabiliza acreditar para mim as operações seguintes. Ou seja, porque eu paguei no preço aquele negócio ali. Então, assim, está condicionado ao pagamento. Problemas à vista. Além disso, o professor Pablo também trouxe a questão de uso e consumo, que não vão viabilizar itens, bens e serviços destinados ao uso e consumo do contribuinte, não gerarão créditos. Nós não temos o conceito na norma aqui de uso e consumo, isso vai vir no nosso regulamento. O que é? Problemas à vista. Uso e consumo, insumo, bem de capital, etc. Isso historicamente sempre foi um problema. Tá? Então isso deve ser muito controlado à medida que for regulamentado, porque o creditamento vai levar à restrição de creditamento sobre o uso e consumo. Mais e pior, o fornecimento de bens de uso e consumo de maneira não onerosa ou a valores menores que o de praticados no mercado, uma vez fornecidos para sócios, acionistas, administradores, conselheiros e empregados e colaboradores, serão alvo de incidência de CBS. Então é muito pior do que não creditar. Se você fornecer um carro para o seu diretor, pagar escola, fornecer alimentação e bebidas, seguro, serviço de comunicação celular e o próprio celular e a conta de telefone celular, este fornecimento irá pagar CBS. Certo? Então, além de não gerar o creditamento, onera o fornecimento da atividade administrativa da empresa. Tá? Isso aqui, acho que talvez no Congresso acabe não passando. Então, isso ainda dentro da não cumulatividade. Falei de pagamento, falei de não cumulatividade, vou para o meu terceiro e último ponto. Saldo credor de ICMS. De novo, eu teria muitos pontos mais aqui, eu estou fazendo um exercício brutal de autocontenção para não falar de tudo que eu acredito que deva ser falado sobre essa reforma. Mas saldo credor de ICMS, saldos credores acumulados, me levante a mão quem não tem ou nunca teve um problema de saldo credor acumulado de ICMS. Isso se deve pelas mais variadas razões. Basicamente, porque eu tenho uma operação de entrada, as minhas entradas, os meus insumos, eles são onerados, e a minha saída, ela é desonerada. Exemplo clássico, a exportação. Eu compro com crédito, eu compro com ICMS e eu exporto sem ICMS. Ou ainda, eu tenho um benefício fiscal na minha saída. Eu tenho a entrada 18, 19, nem sei mais qual é a alíquota de ICMS, é uma loucura tão grande que a gente não sabe mais. Mas eu tenho uma entrada onerada, vamos lá, 17,5%, e eu tenho uma saída a 12, a 5,5%, com uma base de cálculo reduzida. Então, eu tenho um descasamento e eu vou acumular saldo credor do ICMS. A legislação estadual, e a do Rio Grande do Sul é uma das piores delas, ela prevê hipóteses de transferência desse saldo credor. Mas, às vezes, não é possível e esse saldo credor vai se acumulando. Às vezes, ele é, inclusive, pela própria operação, pela forma de atuar, mesmo que não haja, de fato, uma desoneração das saídas. No entanto, essa acumulação, esses saldos credores acumulados, eles poderão ser transferidos ou ainda ser monetizados pelos contribuintes no início da vigência da reforma tributária, da extinção do ICMS e da instituição do IBS, 2033. Quais créditos serão válidos? E aí o ponto. Aqueles créditos que em 31 de dezembro de 2032 estejam homologados pelos fiscos estaduais com base num procedimento administrativo. Procedimento esse que nós não sabemos qual é. Por quê? Toda a legislação do saldo credor ainda está na emenda constitucional. Neste PL, no PL 68 de 2024, não existe nenhuma norma que trate do manejo dos saldos credores de ICMS. Existe exclusivamente sobre os saldos credores de PIS, COFINS e IPI, e isso é relativamente tranquilo. Em relação ao ICMS, não existe. Espero que saibamos logo. Isso também vai ser tratado em regulamento, mais e pior. Isso deverá ser incorporado pelos entes fazendários, que deverão criar um procedimento e os contribuintes deverão correr atrás para validar os seus créditos, os seus saldos credores, para, a partir de 2033, fazer duas coisas.
compensar o IBS ou receber de maneira parcelada em 240 meses. Esse é o número que vocês ouviram, 240 meses. Existe uma exceção da exceção, que para aqueles créditos oriundos da aquisição de bens de capital, esse prazo será de 48 meses. Mas para todos os outros saldos credores, as empresas terão nada menos do que 20 anos, é isso, né? 20 anos para receber os saldos credores acumulados. Dito isso, pessoal, passando muito rapidamente, peço escusas por ter daqui a pouco atropelado algumas questões, tratando de pagamento, de não cumulatividade, de gestão dos saldos credores de ICMS acumulados, eu espero ter trazido para vocês, para os senhores, para as senhoras, para todos aqui, algumas impressões que nós vimos tendo, estudando, lidando, seja profissionalmente, seja academicamente, com essas questões da reforma, cuja atenção, o quanto antes se der, melhor, porque ainda há muito a regulamentar, ainda há muito a se discutir, mas a base ainda está aqui. Já está aqui neste projeto de como, por onde as coisas andarão. Dito isso, pessoal, eu agradeço muito pela oportunidade aqui, pelo convite, e repasso aí a palavra ao meu querido colega e amigo, professor Pablo. Obrigado, prof. Luiz. Eu acho que deixou o pessoal de cabelo em pé, mas eu reforço a questão do saldo credor de ICMS, pessoal. Tem que começar a pensar nisso agora, porque esse processo de homologação em 2032 para convalidar ou validar os saldos já acumulados é desconhecido, tá? E não sabemos quais os contornos, tá? Então, assim, ó, o saldo credor acumulado de ICMS é uma tarefa de casa árdua das empresas, porque ele tem que estar muito bem alinhado para chegar no momento certo, ser homologado ou não ser questionado, e nós não sabemos como isso vai acontecer, porque o projeto de lei que vai tratar disso, ele está ainda em fase de construção, e nós temos hoje só a sedimentação da reforma tributária aprovada na Constituição Federal, certo? Prof. Luiz, brigadão pela questão do split payment, acho que foi super bem explicado a metodologia de pagamento. Eu vou dar uma pulada geral aqui no meu material e eu peço escusas pelo horário, mas eu quero ultrapassar um pouquinho o tempo regulamentar, que eu quero falar ainda sobre os regimes do IBS e da CBS, que eu acho que é fundamental a gente tratar disso. Então, vou voltar a compartilhar o material. Pessoal, o nosso IBS e CBS vão ter 3 tipos de regimes, certo? E são esses regimes que vão pautar a redução das alíquotas para cesta básica, para transportes. Quais são esses regimes de apuração do IBS e CBS? Nós temos os regimes diferenciados, os regimes específicos e os regimes próprios da CBS. Eu quero me dedicar muito aqui aos regimes diferenciados, os regimes específicos, a jato, pessoal. Regimes do IBS e CBS. Regimes diferenciados. Primeiro, uniformidade nacional. Vai ser igual para todo o país. Acabou a guerra fiscal. Segundo, cumulatividade. Como vai tratar disso? Terceiro, importações. E quarto, as reduções de alíquotas que cada regime vai tratar. Muito bem. Uniformidade nacional, os regimes vão ser uniformes em todo o território nacional. O regime não pode ser cumulado com outro regime. Então, se eu estou no regime diferenciado, eu não posso estar no regime específico. Se eu estou no específico, eu não posso estar no diferenciado e vice-versa. Eu tenho um regime único. Importações se aplicam à importação de bens e serviços nele previsto. Então, se eu estou no regime diferenciado, eu vou fazer uma importação, é através dele que eu vou tributar. E a redução de alíquota por faixas, que é o que eu queria me dedicar um pouquinho aqui para falar. Então, regime diferenciado, redução de 60% da alíquota. Eu vou pegar lá a alíquota média, modal, referencial, seja lá o nome que o Bernard Api gosta de dar, vamos chamar de alíquota de referência, de 26,5%. Eu vou deduzir 60% dela, certo? E para esses anexos da legislação complementar, eu vou ter uma alíquota reduzida. Vamos lá. Educação, saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, insumos agropecuários, produção nacional artística, cultural, de eventos jornalísticos audiovisuais e bens e serviços relacionados à soberania nacional, armas e afins. Eu vou ter uma redução de 60% da alíquota, então eu vou ter um regime diferenciado com uma alíquota reduzida de IBS e CBS. Vamos lá. Ainda dos regimes diferenciados, redução de 30% da CBS.
são todas as profissões de natureza intelectual. Isso foi um lobby gigantesco que a OAB fez, junto lá, à época, aos congressistas, para que, então, administradores, advogados, arquitetos, assistentes sociais, ou seja, não vou ler tudo, né, pessoal? Todas as profissões que demandam um registro em órgão de classe e todas as profissões que exercem atividade intelectual vão ter uma alíquota reduzida de 30% da alíquota referencial, certo? Então, vai aumentar o custo? Depende. Por exemplo, educação que tem 60%. Hoje uma escola paga em média aí 11,33 a 15,33 de carga tributária. Nós vamos ter 10,6. Então, para a educação privada vai ficar mais barato o recolhimento. Tende a distensionar a inflação, tá? Para advogados, contadores, depende. Hoje a gente tem o recolhimento de 15,33, eu vou ter 30%, eu vou ter um pouquinho mais. Não vai ser tão pesado assim, né? Então, pessoal, nós temos algumas questões aqui discutíveis a respeito da, por exemplo, profissionais de contabilidade. O escritório de contabilidade, que é uma sociedade civil, que hoje a maioria não é, vai ter esses 30%. Mas o escritório de contabilidade, que é uma sociedade limitada empresária tradicionalmente constituída, vai ter essa redução ou não vai ter? É possível que haja um rearranjo societário de grande parte dos escritórios de contabilidade do país para poder se adequar a essa redução de alíquota do regime diferenciado. E nós temos também, né, dentro dos regimes diferenciados, pessoal, eu tenho aqui redução de zero, ou seja, não é alíquota zero, não é isenção, é a redução a zero do IBS da CBS, que são para esses específicos tipos de atividade. Dispositivos médicos, acessibilidade, medicamentos, produtos de cuidado da saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência, automóveis de passageiros adquiridos por motoristas profissionais, táxi basicamente, e serviços prestados por instituição financeira e tecnológica, inovação, tal do ICT, é zero a alíquota de IBS-CBS. Tchau, Prof. Luiz. Boa empreitada aí em Porto Alegre, Dr. Timóteo cheia d'água, delícia, né? Vai aquaplanar, vai andar de lanchinha. Muito bem, pessoal. Já foi. Dentro dos regimes diferenciados, então, eu trago aqui uma simulação da cesta básica, que é a redução a zero, né? Nós temos, então, dois tipos de cesta básica. A cesta básica básica e a cesta básica estendida. O que nós temos de alíquota atual na cesta básica? 8%. O que nós temos na cesta básica estendida? 15,8%. Qual é a alíquota proposta? Zero para cesta básica, né, que nós vimos agora nesse último regime diferenciado, e cesta básica estendida, uma redução de alíquota a 10,6, 8,5, considerando o cashback. Total da carga tributária sobre os alimentos de cesta básica e cesta básica estendida, nós temos aí 11,1%, e vem a discussão, erva mate, chimarrão, grosso, o que é cesta básica? Essa é uma questão que ainda vai ser muito bem discutida a respeito disso, certo? Mas para as empresas que trabalham com fornecimento de cesta básica para os seus funcionários, é algo a ser pensado a respeito desse custo, né? Regimes CBS, regimes específicos. Então, nós temos regimes diferenciados, que o que nos interessa basicamente são as faixas de alíquota, redução de 60%, redução de 30% e redução a zero. E nós temos regimes específicos, que não tem uma alíquota determinada para cada tipo de regime, vai ter uma lei complementar e um regulamento que vai determinar. Algumas coisas já estão claras. A incidência, base de cálculo, alíquotas, reduções e creditamento vão ser definidos em regulamento, certo? Muito claro em regulamento. O PLP 68 trata de algumas questões. Combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de saúde, concurso de prognóstico, cooperativa, hotelaria, agência de turismo, operações por tratado ou convenção internacional, mineração, transportes passageiros rodoviário intermunicipal, interestadual, ferroviário e hidroviário têm regimes específicos de apuração desse tributo. E não estou falando qual alíquota vai ser, não estou falando que metodologia de apuração. Não, ele vai ter um jeito próprio de ser apurado. Então, combustíveis e lubrificantes, operações e serviços financeiros, bens imóveis. Eu destaquei aqui para a gente serviços financeiros, está grifado ali em laranja, e operações com bens imóveis, que é o que a maior parte das empresas aí fazem, né? Muito embora eu seja uma empresa que trabalha com toda a atividade de metalurgia, eu também posso absorver e ter serviços financeiros próprios, né? Então, eu trouxe esses dois exemplos para a gente falar. Regimes
específicos do CBS, IBS, serviços financeiros. O que são serviços financeiros para incidência desse regime específico? Esse é o rol que eu trago para vocês. Crédito, câmbio, títulos e valores imobiliários, securitização, factoring, arrendamento mercantil, administração de consórcio, gestão e administração de recursos e fundos de investimento e arranjos de pagamento, tá? São serviços que vão ter um regime específico de apuração do IBS-CBS, não vai ter aquela alíquota de 26,5%, certo? O que nos interessa aqui para o nosso universo empresarial, do nosso encontro de hoje, para os nossos associados? Empresas não financeiras não vão tributar IBS-CBS sobre receitas financeiras. Tá? Então, antigamente tinha lá a tributação de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, se era devido, não era devido, não vai ter incidência de IBS-CBS sobre receitas financeiras, juros e demais consectários financeiros que eu tenho enquanto entidade produtiva e empresarial. Vai ter uma alíquota uniforme para esses serviços que as instituições financeiras basicamente que atuam conforme o artigo 10 da emenda constitucional. Essa alíquota uniforme não está clara, não está definida ainda, certo? A base de cálculo vai ser a margem da operação e a aquisição de serviços financeiros por parte das empresas somente vai gerar crédito nas operações de arrendamento mercantil, operações de crédito, arranjos de pagamento, leia as maquininhas de cartão de crédito, instituições de pagamento e fintechs, administração de consórcio e seguros. Ou seja, capitalização, securitização, câmbio, não vai gerar crédito. Só vai gerar crédito para frente. Então, eu, empresa, adquiro serviços financeiros, eu vou ter crédito quando? O arrendamento mercantil, nosso conhecido leasing, arranjo de pagamento, consórcio e seguros. Somente isso. Não vou ter crédito sobre todas as operações financeiras que eu adquiri. Operações com bens imóveis também está no regime específico. E aí, vamos lá. Não tem incidência de IBS na venda e aluguel de imóvel por pessoa física, que era uma grande dúvida, certo? Então, eu sou pessoa física, eu só vou pagar minha alíquota progressiva de imposto de renda, não vou pagar IBS-CBS, certo? O regime específico aplica-se para a venda e aluguel de imóveis por empresas com essa atividade fim, certo? Então, olha que interessante. Se a minha empresa não tem como atividade fim a administração de bens imóveis, eu não vou pagar. Eu tenho lá um pavilhão alugado, por exemplo, de propriedade dessa empresa, eu não vou estar sujeito a esse regime específico, tá? E não vou recolher dessa forma, vou apurar tradicionalmente o IBS-CBS. A base de cálculo na venda, o valor do aluguel, o valor de mercado no aluguel, o valor do aluguel redutor de ajuste, então a base de cálculo das operações com bens imóveis é o da operação cheia, certo? Há uma promessa de redução de alíquota em 20%, tá? Então, por exemplo, sou uma empresa metalúrgica, eu tenho 2 pavilhões, um eu ocupo, um está alugado, certo? Vale a pena eu incluir no meu objeto social operações com bens imóveis para poder ter um regime específico para o aluguel desses pavilhões e ter uma redução de alíquota de 20%. Né? Então, se eu tenho uma empresa operacional, produtiva, eu sei que isso não é regra, mas existem alguns casos, e essa empresa tem ativos alugados e imóveis, é interessante fazer esse exercício de reflexão quanto à alteração do seu objeto social para entrar nesse regime específico. E vai ser criado, pessoal, o que a gente chama de cadastro imobiliário brasileiro. Tá? Que isso não existe, é uma novidade. Esse cadastro imobiliário brasileiro é o que vai ter uma plataforma única, todos os dados de todos os imóveis do Brasil. E aí é onde o fisco vai ficar em cima das empresas que possuem, então, atividades imobiliárias e não declaram, possuem atividades imobiliárias e recolhem de forma excetuada esse novo regime que virá, né? Ainda dentro dos regimes específicos, eu tenho, então, a possibilidade dos créditos presumidos, como eu falei para vocês, certo? Então, muito embora eu tenha algumas alíquotas, ou eu tenha alguns casos de saídas isentas, imunes ou alíquota zero, no caso aqui eu tenho redução alíquota zero e, mesmo assim, eu vou ter crédito. Quando? Aquisição de produtor rural que tenha receita inferior a 3,6 milhões, que é zero, a alíquota de IBS-CBS desse cara, eu vou poder comprar dele e creditar. Do transportador autônomo de carga pessoa física não contribuinte, então contratei um freteiro, um frete, o seu João do frete, ele vai me dar crédito de IBS-CBS,
certo? Ele, pessoa física. Sucatas, aparas e resíduos destinados à logística reversa, vendidos por coletores incentivados, cooperativas e associações de cooperativas. Hoje a gente tem um crédito pleno de PIS e COFINS sobre aquisição de sucata. A partir da reforma, nesse regime específico, eu não vou ter mais. Eu só vou creditar IBS, CBS sobre sucatas e aparas e produtos pós-consumo, desde que vendidos por coletores incentivados, cooperativas e associações de cooperativas. O pessoal do Simplast está de cabelo em pé com esse tema. E bens imóveis, bens móveis usados de pessoa física não contribuinte para revenda também vai. Se eu comprar um mobiliário de uma pessoa física, eu também vou creditar isso. Então, os créditos presumidos existem, permanecem existindo na reforma tributária, mas para tão somente essas 4 operações. Simples Nacional, pessoal, que é uma grande dúvida. O Simples Nacional não muda nada, tá? Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional e pelo MEI ficam sujeitos às regras do regime do Simples, tá? Mas eles podem optar e escolher apurar e recolher o IBS e CBS pelo regime regular, tá? Os optantes simples também, pessoal, poderão recolher o IBS e CBS, que eles vão ser recolhidos na forma da lei complementar, não na forma do recolhimento do Simples Nacional, e vão gerar créditos. Tem um tensionamento de discussão aí, pessoal, na reforma, que é o seguinte: o optante pelo Simples Nacional, que não opta por recolher pelo regime do IBS e CBS, gera crédito para o adquirente? Não tem a resposta ainda, tá? A tendência é que tenha crédito, sim. Por enquanto, que está desenhado é que só vai gerar crédito o optante pelo Simples, que também optar pelo recolhimento da IBS e CBS, certo? Zona Franca de Manaus é bizarro, tá? A Zona Franca de Manaus permanece com todos os seus incentivos, com incentivos mais pesados ainda, e pasmem, é o pior. Produtos fabricados no Brasil que tenham similares na Zona Franca de Manaus vão sofrer a incidência do IPI. Tá? Então o IPI, pessoal, ele não é extinto. Aquela história que nos venderam que não vai haver extinção do IPI, mentira. O IPI vai ser reduzido à alíquota zero e ele pode voltar a qualquer momento. Depende do presidente em exercício. Se ele precisar aumentar a arrecadação, volta a alíquota do IPI. Ele não foi extinto, ele foi reduzido a zero. Porém, o projeto estabelece que ele é aplicável para todos os produtos, exceto aqueles que tenham sido industrializados na Zona Franca de Manaus em 2023. Mesmo assim, se eu sou um fabricante de plástico, de resina plástica, e essa resina também é produzida na Zona Franca de Manaus, eu aqui no Rio Grande do Sul vou recolher IPI, por conta dessa similitude. Isso é uma coisa bizarra, isso é um absurdo enorme, mas a gente sabe por que isso aconteceu, porque o senador Eduardo Braga é do Amazonas e ele foi o relator da reforma tributária quando passou pelo Senado, e para ser aprovada no Senado a emenda constitucional, a condição foi essa: a Zona Franca de Manaus permanece existindo. Eu posso passar o resto da noite aqui falando mal incessantemente sobre a Zona Franca de Manaus sem parar, e eu não termino nunca mais de falar. Então eu vou parar por aqui, porque minha indignação com isso é enorme. Não serve ao propósito que se destina. A Zona Franca de Manaus já era, né? Ela não industrializou nada, ela só teve benefícios para alguns setores. É um horror. Não vou nem entrar no mérito da Zona Franca de Manaus aqui, mas eu só quis deixar claro que o IPI permanece, certo? Indústria automotiva tem alguns créditos presumidos para veículos elétricos e híbridos até 31 de dezembro de 2032. Então vamos lá, o lobby chinês das montadoras elétricas se deu muito bem. Então veículos elétricos localizados em plantas industriais no Nordeste, Norte, Centro-Oeste têm um crédito presumido de CBS, certo? Isso tem que ser ainda regulamentado. Existe um fundo de compensação de benefícios fiscais ou financeiros do ICMS, então como o professor Luiz estava falando, né? Nós vamos ter o ICMS convalidado e o saldo credor vai ser possível, através dele, compensar com o IBS. E se não é possível compensar, vai ser ressarcido, mas vai ser ressarcido em 240 meses. Lindo demais. Vamos lá. Pablo, oi. Desculpa te interferir, a conversa está ótima. Teríamos horas aí para conversar, mas em razão do adiantar da hora que a gente tem que encerrar.
Inclusive, deixa eu só esclarecer uma dúvida aqui que surgiu, umas perguntas no chat. Nós podemos compartilhar o material da apresentação com os participantes? Mas é óbvio, eu vou salvar ele em PDF, tá? E eu passo para vocês esse material, fico à disposição para tirar todas as dúvidas. Infelizmente, o tempo regulamentar foi curto, eu já estava preparado para ultrapassar um pouquinho, tá? E eu vou deixar aqui, só para encerrar mesmo, Léo, dentro desse material tem uns hot topics, tá? Me parece que esses hot topics aqui são os mais importantes que os colegas aqui presentes podem se atentar. E eu me coloco à disposição para nós termos um segundo encontro, dependendo da oportunidade e conveniência de todos, é claro, para tratar especificamente desses hot topics, tá? E dentro do material, esses aqui são os pontos maiores de inflexão desses hot topics aqui. E esse cara aqui, que eu vou encerrar a tela aqui, que então são os próximos passos da reforma tributária, tá? A reforma sobre a renda, e o projeto de lei que reforma a tributação sobre a folha de salários. A gente pode fazer um próximo encontro para tratar disso, eu fico amplamente à disposição de todos, agradeço demais, peço desculpas por ter ultrapassado o tempo regulamentar, Juliana, e me coloco à disposição, é que um tema que eu gosto de tratar, eu estudo muito isso, então eu acabo me empolgando. Pablo, meu amigo, obrigado por ter aceito de pronto o nosso convite aqui para participar do evento hoje. Parabéns pela explanação, é um tema que tu dominas, eu acompanho aí muito todo o trabalho que tu desenvolve para estudar isso e deixar de uma forma mais simples para nós, a nível de SIC, de outras instituições e tudo mais. Então, parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, é essencial para o nosso momento, tanto para colegas, quanto para alunos, empresários e todos mais aqui. Então, fica em nome da Comissão Tributária aqui do CIMEX, meu muito obrigado por teres participado desse evento. Estendo aqui também para deixar registrado o convite ao Dr. Luiz Abarna Costa, depois oportunamente eu ligo para agradecer. E, enfim, agradecemos e passo a palavra agora para a Juliana aqui para fazer o encerramento. Muito obrigado a todos os presentes em nome da comissão também. Obrigada, Leonardo. Muito obrigada, professor Pablo. Foi muito produtiva a nossa 1 hora aí, extrapolamos, mas com qualidade, né? Não tenho dúvida disso, o pessoal ficou bastante atento na live. Então, em nome do CIMEX, né, faço minhas palavras do Leonardo, agradeço a gentileza da sua participação, do professor Luiz também, e comento com os participantes que lá no nosso blog tem vários materiais gratuitos, né, para verificação. Nossas comissões estão sempre atentas aos temas de maior impacto aí para as nossas indústrias. Convido vocês a participarem dos nossos próximos papos com especialistas. Mês que vem nos encontramos de novo. Até mais. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.